Farmácia realmente dá lucro? Eu vejo muitos donos de farmácia trabalhando muito, vendendo muito, mas no final do mês não vê o resultado, não vê o caixa, ou quanto realmente deu de lucro a operação. Eu quero te dizer o porquê. Porque essa estrutura, essa mentalidade de querer vender a qualquer custo, você não vai chegar a lugar nenhum. E hoje eu quero te mostrar aqui como você faz para ter uma farmácia lucrativa e vendendo muito. E isso eu falo porque eu realmente já tive nesse seu lugar, de trabalhar muito, trabalhar no balcão, de segunda a segunda, achando que vender muito ia resolver o problema da minha empresa. Mas quando eu entendi que para que eu tivesse lucratividade e resultado, eu precisava faturar muito e ao mesmo tempo buscar rentabilizar o negócio com uma margem competitiva, estratégias comerciais aplicadas. E eu falo isso porque eu já tive exatamente no seu lugar. Depois de 19 anos, mais de 60 lojas próprias e alguns milhões de faturamento, eu entendi que faturar muito é importante, mas lucrar é muito mais importante, porque é isso que vai pagar o seu boleto. E quando eu olhei para toda essa trajetória da minha vida, eu lembro que eu passava muito tempo no balcão, dedicando tempo para venda, até mesmo tempo para negociação, mas eu não prestava atenção qual era a margem, qual era a lucratividade, qual era a categoria. Eu não ia a fundo no que realmente importava para o meu negócio. E se você não entende isso, a farmácia ela vira uma prisão, uma escravidão de porta aberta, disfarçada de negócio. E esse é um erro que muito dono de farmácia acaba evidenciando, achar que o faturamento vai resolver o seu problema. Eu quero te dar um exemplo bem clássico do que acontece dentro do nosso segmento com vários donos de farmácia do Brasil. Existem duas farmácias e as duas faturam 500 mil reais. Uma com uma estratégia adequada, buscando lucratividade e resultado imediato. Essa loja, vendendo 500 mil reais, talvez ela tenha uma lucratividade de 10%, que é igual a 50 mil reais. Mas eu tenho uma outra loja que o dono de farmácia ele só quer vender a qualquer custo. E quando ele pensa em vender a qualquer custo, ele derruba a margem dele para que ele consiga manter o faturamento que ele tem. E se ele não tem uma estratégia de médio e longo prazo, o que acaba acontecendo? Que a lucratividade dele talvez vai estar em 10 mil reais, 5 mil reais, 15 mil reais. Então, eu tenho duas farmácias com o mesmo faturamento, mas o que realmente sobra no bolso do dono é totalmente diferente. E por que eu estou falando isso? Porque realmente essa é a realidade do varejo farma. E o que você precisa ter ao longo do tempo é uma estratégia comercial adequada, utilizando as vendas, que realmente é importante, mas você tem que olhar para a lucratividade, para a rentabilidade. E aqui eu te digo algo muito importante. Se você não olha para o que realmente sobra para o seu bolso, a tendência é continuar sendo escravo do seu próprio negócio. E eu vou te contar aqui quais são os três principais ladrões do lucro do seu negócio. E o primeiro, precificação errada. O dono, ele precifica baseado no feeling, o que ele acha que ele deve precificar, olhando diretamente para o concorrente. Às vezes o concorrente está do lado, vê o preço que o concorrente está fazendo e aplica no seu negócio, de uma forma reativa, sempre olhando para o concorrente para precificar. Eu não vou dizer que ele está errado não, mas ele tem que ter uma estratégia adequada. E quando ele precifica baseado no feeling, qual é a consequência de tudo isso? É que ele derruba a margem dele. E ele derruba sem ele perceber. Por quê? Porque ele está preocupado com a venda e não com a estratégia do negócio. E quando ele precifica no feeling, sem entender qual a margem da categoria, qual a margem do produto, qual é o custo real dele e quanto realmente sobra de lucro no meu caixa. E esse é um erro comum que acontece, por quê? Porque o dono de farmácia, às vezes, ele não tem uma noção básica da estratégia fiscal e tributária. E quando ele menos percebe, ele acha que ele está tendo uma lucratividade no produto e ele está perdendo dinheiro pelas mãos pelo fato de não entender como precificar de uma forma adequada. E um preço sem um método claro, sem uma estratégia comercial adequada, sem um processo bem definido, ele vira simplesmente um desconto automático, derrubando a sua margem e a sua lucratividade. Segundo ladrão de lucro do seu negócio, estoque desorganizado. Quando eu olho para uma farmácia aonde não tem qualidade na gestão de estoques, entendendo exatamente se o que está no seu sistema está no físico, equilibrando, tendo uma coesão. Sabe por quê? Quando você tem um estoque desorganizado, não faz balanço, não faz acompanhamento, sabe o que acontece? Você tem muito dinheiro parado aí no seu negócio e não percebe. Quando você menos espera, você está sem fluxo de caixa, mas olha, o seu estoque está abarrotado com um monte de produtos sem venda há mais de 180 dias, produtos que não têm estratégia comercial de venda adequada e simplesmente você comprou porque estava barato. E depois acaba reclamando que não tem caixa.
mas o caixa está parado diretamente na sua prateleira. Terceiro maior ladrão de lucro da sua farmácia. A equipe, ela só sabe dar desconto. Quando olha para essa estratégia que muitos varejos acabam cometendo esse grande erro, que é deixar a precificação na mão do atendente. Quando você deixa a precificação na mão do atendente, é como se você estivesse validando, chancelando. Olha, fulano, você tem autonomia para dar o desconto que você quer. E sabe o que normalmente acaba acontecendo? Ele dá o desconto máximo que está cadastrado no seu sistema. E quando acontece todo esse processo, você, a sua empresa, o seu vendedor só está vendendo preço. E quando você só vende preço dentro do varejo farma, que cada dia mais está competitivo e não entrega valor realmente para o seu negócio, você vira simplesmente um comparativo de preço buscando o mais barato, o melhor preço, mas sem estratégia comercial de venda adequada. Se o seu negócio não tem um método claro, direto e objetivo, simplesmente acaba virando uma distribuidora, uma distribuição de desconto para o seu cliente. Sabe um erro comum que acontece com o dono de farmácia? Vive no balcão e não olha para os números, para os indicadores. E quando acontece esse movimento, gente, eu já fiz parte desse movimento também. E é necessário você ter um período da sua vida onde você tem que ter esse foco na operação, no dia a dia, para que você consiga escalar o seu negócio. Mas chega um momento na vida do empresário, do dono de farmácia, que ele precisa ir treinando o seu time e dando um passo para trás, de uma forma estratégica. E quando você continua na estratégia do dia a dia, na operação do dia a dia na loja, sabe o que acontece? Você acaba não tendo tempo de olhar os seus números, os indicadores de performance e principalmente qual é o resultado que o meu negócio deu o mês passado. E para muitos donos de farmácia que eu converso sobre esse tema, ele não tem clareza de qual é o lucro do seu negócio. Olha o tamanho do risco. E viver assim, dessa forma, nessa intensidade, você não consegue ter uma liberdade financeira. Porque quando eu e você resolvemos empreender no segmento de farmácia, nós empreendemos para quê? Para ter uma liberdade financeira, melhorar a qualidade de vida. Mas se você não tem uma clareza do que você quer para a sua vida, você acaba vivendo o que eu vivi durante 4 anos, uma escravidão de porta aberta. E uma farmácia sem uma gestão clara acaba virando um emprego caro. E o que é emprego caro, Guilherme? O emprego caro é o tempo que você está dedicando, tempo e atenção para o seu negócio e qual é o lucro que você está tendo. Porque às vezes você está ganhando menos do que se fosse funcionário, mas você tem a ambição, o desejo de empreender e de prosperar. E para isso, você precisa aplicar gestão no seu negócio. E aí você deve estar pensando, Guilherme, eu entendi, mas como que eu faço para gerar lucro no meu negócio? Como que eu faço para gerar atratividade, venda, margem? Eu quero te dizer aqui algo simples que você pode aplicar no seu dia a dia para ter uma clareza do que você está buscando. O primeiro ponto é ter indicadores. Indicadores vão te dar um norte, um caminho, uma direção do que você está fazendo, qual é o resultado que está obtendo e quais são as decisões que você precisa tomar. Que de nada adianta você tirar um relatório no seu sistema e não saber o que fazer com ele. Aí ele simplesmente viram dados, que dados sem execução, ele vira simplesmente isso. Agora, quando você tem dados, estratégia, meta, você sabe exatamente o que é o indicador. E esse indicador é o que vai te levar para o próximo nível da gestão. E sem isso, qualquer decisão acaba sendo simplesmente um chute. E o segundo passo importantíssimo para esse negócio é você ter uma gestão, uma estratégia com foco em lucro. Exatamente. Eu e você, nós empreendemos nesse segmento para ter lucro. E quando a gente fala em lucro, um ponto focal é o quanto que você está sendo obstinado para ter lucro no seu negócio. E o lucro, ele é uma decisão, não é a venda. E quando você toma a decisão de ter um lucro, tenha convicção absoluta que o jogo vira e o resultado vem. E acaba saindo do achismo e trazendo um resultado. E agora, o terceiro passo importante para esse processo de desenvolvimento do seu negócio, parar de ser refém do desconto. No nosso segmento, talvez seja o único do mercado que antes do cliente colocar o pé na loja, ele pede desconto, não é verdade? E quando olha para tudo isso, o que você deve fazer? Guilherme, você não conhece a minha região, eu vou te dizer, o mesmo cliente que está no norte, no sul, no leste, no oeste, no sudoeste e no sudeste, a mentalidade é a mesma. Ele vai na sua loja procurando o desconto. E eu não estou falando aqui que você não tem que dar o desconto, porque o desconto já está intrínseco dentro da nossa cultura, dentro da cultura da farmácia, de aplicar, não é verdade? Agora,
qual é o percentual de desconto que eu devo aplicar, qual é a precificação que eu devo ter daquele determinado produto, quais são os produtos que são geradores de tráfego, de lucratividade dentro do meu negócio. Se você não tem uma estratégia pronta e formada, e aí vira tudo em desconto, gente. E quando vira tudo em desconto, o seu resultado não vem e a consequência é não ter lucro na operação. E quando você olha para todo esse processo, tenha convicção absoluta. Quanto mais você tiver uma precificação direta para o cliente, é onde você vai sair na frente. Quanto mais você depende do seu atendente, do seu farmacêutico em aplicar o desconto, mais refém do preço você está. E sabe, algo que eu quero compartilhar com você? Que é um erro, tá? Dentro do nosso segmento. É a promoção do produto, ela virar preço fixo. Um exemplo clássico aqui. Você vai trabalhar com uma dipirona. Aplicou o desconto da dipirona e está vendendo a R$ 2,99. E esse preço, que ele é um preço promocional para um período específico, ele vira preço fixo. E o cliente passa daqui 1, 2, 3, 4 meses, o preço da dipirona está lá num caixote promocional a R$ 2,99. Sabe o que acontece? Quando a promoção vira preço fixo, o seu lucro ele cai. E ao mesmo tempo, o cliente tem a percepção que aquilo não é uma promoção que ele tem que comprar por impulso, porque ele sabe que aquele preço é fixo dentro do seu negócio. E esse é um erro comum que acontece na farmácia e acaba deteriorando a margem do negócio também. E se a sua farmácia não está tendo o lucro que você gostaria, o resultado que você busca, ou a qualidade de vida que você espera, isso não está atrelado ao mercado, está atrelado ao processo, ao método, à estratégia aplicada dentro do negócio. E aqui eu quero te fazer um convite muito importante. Dentro do NGV Educação, nós temos uma imersão de 3 dias para dono de farmácia, onde eu ensino como eu fiz, faço e estou fazendo dentro do meu negócio para que ele se transforme extremamente lucrativo e escalável. E na imersão NGV eu ensino exatamente a como você organizar o seu negócio, destravar realmente o lucro, a lucratividade da sua operação, e não deixar de ser refém e escravo do seu negócio, tendo uma estratégia clara para escalar, ganhar liberdade financeira e não ficar preso na operação. Se você quer saber mais como destravar realmente o lucro do seu negócio, clica no link aqui abaixo, fala com o meu time, que ele vai te dar toda a assessoria para que você participe da imersão, que é a porta de entrada para a evolução da mentalidade do dono de farmácia em escalar o seu negócio realmente. Eu sou Guilherme Strapasson, estou aqui compartilhando a forma como eu trabalho dentro da minha empresa, aplico essa estratégia e colho resultados.